Olá, tudo bem com todos e todas e todos? Isso aí, pessoal, começar essa live aqui no meu perfil em homenagem ao grande Anselmo Duarte. E nesse ano faria 100 anos, então não podia passar batido sem esse bate-papo, essa homenagem ao grande Anselmo Duarte, diretor e único a receber a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962. E é uma honra aqui fazer essa homenagem. Vamos conversar um pouco sobre a vida, um pouco da carreira dele. Vamos passar também pelo Pagador de Promessas, essa obra-prima do cinema. E nada melhor que chamar esse querido amigo, crítico de cinema, poeta, escritor, professor, Doni Correia. Daqui a pouco eu vou chamar ele pra gente conversar. Isso aqui é melhor que assistir o Fantástico, né? A gente tá aqui junto para conversar sobre cinema e cinema nosso, cinema brasileiro, que lá atrás, antes da gente nascer, já estavam fazendo grandes obras. E o Pagador de Promessa, junto com o Vereda da Salvação, o certo Capitão Rodrigo, fizeram muito o que a carreira de Anselmo Duarte. E o Doni, eu vou chamar ele daqui a pouco, sintam-se à vontade, vamos entrando aí, pessoal, que a gente vai conversar muito sobre Anselmo Duarte, esse querido aqui. Vou colocar aqui comentário. Opa, não, peraí, eu fiz ativar o comentário, perdão. Então é isso. Eu vou chamar e eu quero também deixar alguma coisa, falar que essa live também é uma homenagem ao grande Leonardo Vilar, que nos deixou esse ano, agora no começo de julho, aos 96 anos, o eterno Zé do Burro, aí do Pagador de Promessas. Então também em memória do grande Leonardo Vilar. E estamos esperando a galera, o pessoal entrar. E vamos fazer essa live maravilhosa aí sobre Anselmo Duarte, esse grande cineasta, que faria 100 anos hoje. Só ver aqui. Vou chamar aqui o Doni, querido Doni. Seja bem-vindo, pessoal. Oi, Doni, tudo bom? Fala, meu caro, tudo bom, Jorge? Que bom estar aqui. Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença e obrigado você pelo convite também, Jorge. Maravilha falar sobre Anselmo, né? Oh, maravilha. Doni, primeiro, muito obrigado aí por você aceitar aí a gente conversar um pouquinho e relembrar um pouco da carreira desse cara, desse cineasta que ganhou a Palma de Ouro, foi bem requisitado na época, mas teve um pouco de esquecimento de uns anos para cá, né? Então é Exato. legal a gente rememorar assim, essa carreira dele, que faria 100 anos este ano, né? O Anselmo Duarte, né? 21 de abril, né? Dia de 21 de Tiradentes. abril, Taurino. Taurino. Então, isso é incrível. Doni, obrigado por aceitar essa, viu? A gente marcava antes dessa pandemia, de a gente conversar, trocar uma ideia no bar, mas vem a pandemia Aí aí. puxaram o nosso tapete, né? É complicado. Primeiro, obrigado, viu? Obrigado aí por você estar presente aí. Te falar também que essa nossa conversa foi inspirada maravilhosamente por uma live que você fez com a Joyce Paz, lá No no Cinemascope. Cinemascope, que é sobre os 100 anos do Anselmo. Eu fiquei sabendo que ele faria 100 anos esse ano, graças à live, tá, Bom, que aconteceu no Cinemascope, que eu acompanhei. E também a gente passar um pouco pela carreira do Anselmo, conversar um pouco sobre essa grande obra também, que é o Pagador de Promessas. sem E dúvida. falar também sobre todo o trabalho da carreira, da vida e obra dele. Primeiramente, Doni, eu quero que, se pudesse, se apresente para a galera vai entrando aí. E também quero falar que vai ficar gravada também essa live aqui no IGTV.
Eu queria que Legal. você se apresentasse um pouco para a galera aí, um pouquinho. Bacana. Bom, obrigado de novo pelo convite. Obrigado, gente, por estar aqui assistindo a gente prestar essa homenagem para o Anselmo. Meu nome é Doni Correia, eu sou mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP e sou crítico de arte de cinema e tenho me dedicado mais ao cinema, né, ultimamente, mas assim, o cinema para mim sempre foi uma paixão, então eu sempre pesquisei muito cinema de maneira informal e depois de maneira formal, tanto que meu trabalho de pesquisa hoje em dia é essa relação que existe entre a história da arte e o cinema, né, a evolução do cinema, né? E sou professor e colaborador também do canal Cinemascope, como você bem mencionou, né? Onde a gente fez a live sobre o Anselmo Duarte. A Joyce é uma super parceira minha, assim, super querida, e sou padrinho dela de casamento. Já. E a gente tem feito muitos projetos juntos, assim. O primeiro deles foi uma série chamada Cinema Brasilis, né? E ó, a Lais aí também já dando o ar da graça, né? Já. Beijo, O pessoal vai Lais. entrando. O E, pessoal vai é, entrando. e, Pessoal, é melhor que e, Fantástico. Essa nossa com live. certeza. E aí, a gente tem feito vários projetos no Cinemascope no sentido de realmente incentivar a redescoberta da história do cinema brasileiro para as pessoas, né? Porque o cinema brasileiro agora a gente vai passar por um novo interregno aí por conta da pandemia, né? Algo muito parecido com o fim da Embrafilme, com o fim do cinema novo, ou seja, o cinema brasileiro é sempre começar e recomeçar de novo, trabalhar, recomeçar, é o mantra do personagem que o Persson coloca no São Paulo Sociedade Anônima, né, que o Valmor Chagas interpreta, né, que ele fala trabalhar, recomeçar, 1000 vezes recomeçar, é o cinema brasileiro. Então a gente tem feito várias ações, a última delas foi uma masterclass na quinta-feira, muito bacana, sobre a história do cinema novo, né, em que eu falei mais um pouquinho sobre o Pagador de Promessas, que é justamente um dos marcos do início do cinema novo, embora depois o próprio cinema novo tenha colocado o filme para escanteio, né, junto com o Anselmo, né. Renega total, né, cara? É aquela relação que existe entre você ter de matar o pai, né, na psicanálise. Então, acho que todo movimento artístico, político, seja lá o que for, sempre quem está chegando precisa, né, apagar aquilo que havia antes, né? E é muito ruim isso, porque o cinema brasileiro, de fato, ele não tem uma constância histórica, né? Ele não é como o cinema americano, ou como o cinema francês, ou o cinema alemão, ele não tem uma continuidade, né? Ele é sempre cheio de altos e baixos, assim. Então, acho que preservar a cultura, o conhecimento da história do cinema novo e do cinema brasileiro é essencial, né? E falar do Anselmo, para mim, é sempre uma delícia, né? Eu conheci o Anselmo quando eu era adolescente, frequentei a casa dele, filmei a casa dele, ele me apresentou todos os prêmios que ele tinha e falando extensivamente sobre cada um. Então, foi um barato, né? E se tornou o meu primeiro ídolo, assim, na verdade, a pessoa que me deu o meu primeiro autógrafo, olha aqui, né? Cara, que demais, que demais. Dia 14/11 de 1993. Esse caderninho aqui é um dos meus caderninhos de cinema que eu colava os recortes de jornais entre 91 e 93. E encerra com o autógrafo do Anselmo, porque justamente por ocasião da época que estava sendo lançado o livro, que é a biografia dele, né? O Adeus Cinema, do Zé Pig, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo tal, e a partir daí estudei a fundo, né, a carreira dele. E ele te mostrou a palma de ouro? Chegou a mostrar? Não, a palma de ouro não ficava na casa dele, porque Não, quando eu conheci ele era um senhorzinho que morava sozinho numa casa lá num condomínio em Itu e tal, mas ele dizia que a palma estava muito bem guardada. Acho que ele tinha depositado no banco, sei lá, algo do tipo. Mas eu vi o certificado lá, né, na parede e tal, filmei, tava lá. Demais. E é uma das perguntas que eu gostaria de, uma das primeiras que eu gostaria de fazer mesmo para ti é qual foi o seu primeiro contato do trabalho do Anselmo mesmo? Foi o Pagador de Promessas? Primeiro contato?
Foi sem eu saber que era dele, né? Porque eu cheguei no Anselmo Duarte porque em 93, como eu te falei, estava sendo lançado o livro dele e eu Uhum. já gostava muito de cinema brasileiro. Eu já estava muito por dentro das chanchadas, né? E dos filmes brasileiros de comédia, que eram os filmes que a TV Cultura passava aos domingos, né? À tarde no Cine Sim. Brasil e tal. Então, gostava muito de assistir e ia me inteirando tal. E meus pais, eles tinham uma recordação cinéfila também. Então, eles me contavam. Esse filme aí eu vi no cinema. Tem também um outro filme que é desse mesmo diretor, que é com o Anselmo Duarte e tal, né? Então, sempre teve ali. E quando saiu essa matéria dizendo que o Anselmo ia lançar a biografia dele, o meu pai me mostrou e falou assim, ó, esse aqui é o que dirigiu o Pagador de Promessas, né? Vamos tentar chegar nele, né, pra você conhecer ele. Pô, vamos. E naquela época meu pai ligou na redação da Folha, falou com o Luiz Antônio Giron, que era o Sim. repórter que tinha feito a matéria, e o Giron passou um contato que a gente chegou até o Anselmo. Imagina, né, isso nos anos 90. Hoje em dia, né, seria estranho você ligar para a redação e falar, me dá aí o telefone do Jorge, me dá, né? Ainda mais tendo o e-mail, rede É, social, etc, né? total, E, total. e aí eu conheci, mas o que acontece é que, bom, no começo dos anos 90 você sabe, né? Ou para assistir a esses filmes, ou passava na TV, normalmente na TV Cultura, ou passava numa mostra qualquer, numa retrospectiva tal, Sim. ou saía na locadora. E locadora de bairro, pô, eu morava na Zona Leste, moro na Zona Leste ainda, mas morava mais na Zona Leste ainda, morava em São Miguel Paulista, né? A locadora de bairro não ia ter o Pagador de Promessas, ia ter, sei lá, né, Caçadores de Aventura, sei lá, ET, né? Mais E hollywoodiano, né? Uns filmes mais hollywoodianos. mais hollywoodiano, só lá em 95, mais ou menos, 90, isso foi, eu conheci de 93 para 94, só em 95 é que eu consegui alugar na 2001 vídeo o Pagador de Promessas. Só que tem uma coisa, eu já tinha assistido ao Pagador de Promessas antes, sem saber que era do Anselmo Duarte. Porque você lembra que a Rede Globo uma vez fez uma minissérie em cima do Pagador de Promessas? Pois é, e o Silvio Santos, sempre malandrão, no dia que a Globo foi estrear o primeiro capítulo do Pagador, ele jogou o filme do Anselmo na programação do SBT. Cara, eu não sabia dessa, não sabia desse E eu fato. assisti com a minha avó, eu tinha uns 8 anos de idade, 7 para 8 anos, e a minha avó lembrava do filme, e eu sempre fui de uma família super católica, né? Eu tenho uma tia, irmã da minha avó, que é freira, um primo que é padre, e a minha avó sempre foi muito religiosa, então, vai passar o Pagador de Promessas que eu assisti no cinema tal. E eu assisti com ela, mas eu não tinha essa ligação do filme com o Anselmo e com a história que o filme representava, né? Só depois é que eu fui descobrir esses pormenores. O meu primeiro contato, eu lembro até hoje, e é muito interessante porque, olha só, o meu primeiro contato foi no caso dos Irmãos Naves. Ah, E meu pai, a mesma coisa, meu pai falava, sabe que esse cara aí, o policial, né, o militar vilão? Eu falei, não, é o cara que fez o Pagador de Promessas. Ele falou, o único filme que foi Palma de Ouro no Festival de Cannes e tal, era moleque. Aí eu fui atrás da carreira do Anselmo. E, cara, o caso dos Irmãos Naves é muito fora, um ponto fora da curva, né, da carreira dele, porque de galã, mocinho, aí ser diretor do Pagador de Promessas, que não é nada violento, assim, até um uma filme ode à assim. tolerância. Exatamente. E você vai num filme que ele é um vilão que tortura as pessoas, né? Um cara que você tem ódio, tem nojo, né? É incrível isso, o que ele pode passar, essas duas facetas que ele passou, né? Foi esse meu primeiro contato com o trabalho do Mas Anselmo. esse não é o primeiro vilão que ele fez na carreira dele. Muita Ah, gente não não? conhece um filme que ele fez ainda na Vera Cruz, em 52, chamado Veneno, que ele Olha. faz uma pessoa com dupla personalidade.
ele é um cara que parece super amável e até submisso à esposa dele, né? Uhum. Mas aí tem uma reviravolta lá, a gente acaba descobrindo que, na verdade, ele é um psicopata maníaco, assim, né? E, claro, em 1952, Veracruz, muito estereotipado e tal, né? Muito afinado, assim, com aquela estética. É um filme noir brasileiro, né? Quer dizer, agora, no caso do Tenente, no caso dos Irmãos Naves, que ele faz, ele fala, inclusive no livro dele, no Adeus Cinema, né? Que tá aqui, ó, o livro, né? Olha só essa E obra aí. devidamente autografado também, né? Eita, dor, quando acabar essa pandemia, você vai me convidar pra gente tomar umas, eu vou roubar esse livro, eu já tô adiantando. Não, esse aqui vai ficar. Eu vou tomar a cerveja, mas teria o cuidado de deixar o livro em casa. Esse livro ele é relativamente raro hoje em dia, mesmo em sebo. Eu achei que você me relatou que não conseguiu encontrar em sebos e tal, né? Eu Não. não sabia que ele estava tão raro assim, né? E a minha tá autografada aqui no calor do momento e tal. Mas ele fala nesse livro que o caso dos Irmãos Naves, aquele personagem caiu como uma luva para ele poder descarregar toda aquela pilha que ele tava, primeiro com o pessoal do Cinema Novo, que depois da Palma de Ouro do Pagador de Promessas meio que jogou ele para escanteio, porque achava ele ultrapassado, vinculava ele ao passadismo, ao cinema mal feito, mesmo ele tendo vencido a Palma de Ouro. E a gente não pode esquecer que no ano que o Anselmo ganhou a Palma de Ouro, estava concorrendo com ele Antonioni, Buñuel, Agnès Varda, Otto Preminger, quem mais? Eu até marquei aqui o Bresson, Bresson. Lumet estava concorrendo também, Tony Richardson também estava concorrendo, uma galera. Não, Foi considerado um dos festivais mais concorridos, tipo, concorridos com grandes nomes na seleção oficial. Exato. E quando ele ganha essa Palma de Ouro, porque o Pagador de Promessas saiu do Brasil bem desacreditado, né? É a síndrome do cachorro vira-lata, eu já falei isso, né? Sim. Tipo, né, os críticos não acreditavam, falavam, imagina, você vai chegar lá, você vai bater de frente com Antonioni, Buñuel, Varda, Tony Richardson, que você está achando que você é quem, né? E ganhou. O fato é que o filme acabou ganhando. Só que o entusiasmo que isso causou num primeiro momento, em seguida logo já fez com que o Anselmo começasse a ser meio excluído assim das rodas dos cinemas novistas, primeiro porque era um movimento carioca, né, essencialmente carioca e baiano, né, no eixo Rio-Bahia, e em segundo lugar porque, enfim, atrelavam ele a esse cinema passadista. Então, tinha esse componente que ele tinha que enfrentar, que era a crítica dos meninos novos ali do cinema novo, e depois, o fracasso de bilheteria do Vereda da Salvação, que ele sabia que ia ser um fracasso, ele falou, eu já sabia que eu ia fazer um filme que não ia fazer sucesso de público como o Pagador de Promessas, porque é um filme muito mais complexo, é um filme que tem câmera solta, é um filme com uma estética nova, né? Uhum. Mas o filme não fez sucesso, foi boicotado no Festival de Berlim por um crítico brasileiro, inclusive, e tal. Então, e teve o golpe militar de 1964, que também pegou ele de calça curta aí, né? Porque e aí começa toda aquela coisa de proibir filme, e a política nacional agora passa a ser governada por atos institucionais e decretos e tal. Então ele botou tudo isso no personagem do tenente que ele faz no caso dos Irmãos Naves e ficou um facínora, né? Ficou um demente. Né? Exato. Voltando um pouco, eu queria conversar contigo, que é curiosa também a infância dele em Salto, né? Ele nasceu em Salto, foi para São Paulo. E como a gente tinha falado, ele começou como ator, galã, né? O galã das chanchadas, né? E eu queria, assim, desde lá a gente conversa sobre esse começo e desse pulo dele, dessas produções típicas, imitação de Hollywood, para um filme de assinatura, que é o Pagador de Promessas. Que é baseado na obra do Dias Gomes, mas tem a sua assinatura, tem sua marca, que diferencia do texto teatral para o cinema. Eu queria que você conversasse um pouco, desde Salto até o Pagador de Promessas, assim, a grande áurea do Anselmo. Legal.
O Anselmo ele nasceu em 1920 em Salto, né, aqui no interior de São Paulo, né, cidadezinha tal, que é pequenininha hoje, tem lá um memorial muito bacana com a Palma de Ouro para as pessoas visitarem e tal, e era uma cidade muito pequenininha no começo do século XX, né, há 100 anos. Então, ele era de uma família bem pobre, o pai do Anselmo foi comprar cigarro e não voltou mais, aquela velha história, né? Sim. Deixou a mãe com 6 filhos, se eu não me engano, entre o Anselmo mais 5. São 8 Oito? filhos. 8 filhos, né? 8 Olha aí, ó, filhos. tá vendo? Então, e ele então teve uma infância muito precária, né? Quer dizer, a mãe dele tinha que costurar para fora e tal, mas ele sempre teve uma infância muito lúdica, muito boa. Ele nadava no riacho, corria descalço, pescava peixe, corria na rua. E o que ele mais fazia era ir ao cinema, só que ele não tinha dinheiro para ir ao cinema. Então, o que ele fazia? Ele pedia para o dono do cinema deixar ele trabalhar de ficar molhando a tela de projeção durante a projeção do filme, porque naquela época os projetores eram diferentes. Se esquentasse a tela, eles esquentavam muito. E a tela feita de pano rústico, se pegasse fogo já era, matava todo mundo ali, né? Então ficavam os meninos atrás molhando a tela de quando em quando durante o filme. Ele falou que ele viu muito filme na infância dele, todos ao contrário, porque ele ficava atrás da tela, né, molhando. E é uma curiosidade até que naquela época o projetor ficava atrás da tela, né? Exato. Não ficava projetando na nossa cabeça, assim, ele ficava atrás da tela e Ficava. muito próximo da tela esquentava, né? A luz esquentava, Exato. né? E ele tinha que ficar lá, então, molhando, né, com uma seringa de bambu, que ele explica no livro ali como é que funcionava. Era uma engenharia diferente, assim, né? E ele ficava lá molhando, então ele podia entrar para ver o filme e trabalhar ao mesmo tempo, né? E quando chega esse momento que ele cresce e precisa trabalhar, ou seja, precisa encaminhar a vida dele, ele decide vir para São Paulo, estudar administração e tal, com vistas a se tornar um funcionário, constituir lá a família dele, ter conforto para poder passear no fim de semana, etc. Mas um dia ele acabou atendendo a um anúncio lá, ele começou a fazer aulas de dança num dado momento, e atendeu a um anúncio que o Orson Welles estava no Brasil e precisava de dançarinos para o It's All True, né, para o É Tudo Verdade, no Rio de Janeiro. E aí ele foi para o Rio de Janeiro, fez o teste, passou, e aí a partir disso, não sei se a cena dele está no filme, na versão que foi depois montada, porque demorou muito para esse filme ser montado também, perdeu-se material e tal. Ele conta que o Orson Welles até meio que tramou uma espécie de sequestro relâmpago dele, porque ele estava afim de uma menina que o Anselmo namorava, e aí os capangas do Orson Welles pegaram o Anselmo e levaram para o Morro da Urca para deixar ele levar ele num restaurante no Morro da Urca para esperar passar o tempo. Não, senta aí, fica quieto, daqui umas 2 horas mais ou menos a gente te libera para você ir embora, tal. Caramba! E ele conseguiu fugir pela janela do banheiro, né? Então, quer dizer, ele já tinha essas histórias malucas assim no currículo. E lá no Rio de Janeiro, ele começou a frequentar a Cinelândia, né? Que era onde a boemia ia, era a mercearia São Pedro do cinema carioca nos anos 40, né? Os bares da Cinelândia. Que, aliás, o querido Marquinhos está aqui nos assistindo. Um beijo pro Marquinhos. Marquinhos, beijo, meu querido. Faz tempo que eu não vejo o Marquinhos pessoalmente. Agora vai demorar mesmo, né? E... grande cinéfilo também, o Marquinhos. Sim, poxa, a mercearia, eu cansei de comprar filme lá, livro, filme, enfim, tudo, né? Mas aí o Anselmo fica ali no Rio de Janeiro e começa a fazer amizade com a galera que trabalhava com cinema. O Bené Nunes, que era maestro, né, pianista, o próprio Tom Jobim, novinho, frequentava ali, Vinícius de Moraes, os críticos, os colunistas populares, Ibrahim Suede, né, que era muito famoso na época. Aí ele fez amizade com o Jorge Doria, ficou muito amigo do Jorge Doria, dividia apartamento com ele e tal. E aí ele acaba sendo convidado para estrelar, para pegar um primeiro papel masculino num filme chamado Querida Susana, que ele faz par romântico com a Tônia Carreiro, né? E ainda tinha Anissete Bruno nesse elenco aí dos estreantes, né? Olha só como é que, né, como é que o time estava montado.
E a partir desse filme, ele fez muito sucesso, ele ganhou nome, quer dizer, ele passou a ser um galã brasileiro, porque pela primeira vez apareciam nas capas das revistas um ator brasileiro de cinema com nome e sobrenome, ou seja, não eram só aqueles artistas do rádio, né? Era um ator mesmo, tal. E aí ele acabou entrando para Atlântida, né? Onde ele fez alguns filmes, poucos, mas fez alguns filmes. No princípio ele não gostava de fazer chanchada, ele não queria fazer chanchada, né? Foi o Watson Macedo que acabou convencendo ele a escrever Carnaval no Fogo, né? Que mudou o paradigma das chanchadas, né? Então essa é a primeira fase dele, né? Até Carnaval no Fogo avisa aos navegantes, né? Que são as duas chanchadas aí que ele introduz pancadaria, ação, reviravoltas, plot twist e tal, e não só músicas e piadas, né? Uhum. E ele chega na Vera Cruz exatamente pelo sucesso desses filmes e por ele já estar se tornando um ator aí muito conhecido, pelo menos por um grande público além ali do público específico do cinema no Rio de Janeiro, né? E a Vera Cruz, como projeto megalomaníaco, contratou o Anselmo a peso de ouro, né, para trabalhar aqui em São Paulo de novo. Então ele volta para São Paulo e aqui ele fica na Vera Cruz até o final dela, né? Ele faz acho que 4 ou 5 filmes pela Vera Cruz. E quando a Vera Cruz abre falência, ele até participa de mais alguns filmes independentes, tipo Arara Vermelha, né? E Carnaval em Marte e tal. Mas ele começa a querer dirigir, né? Ele sempre quis dirigir. O fato dele interferir no roteiro do Carnaval no Fogo, no Carnaval no Fogo ele dirigiu o número musical também, né? Então ele já tinha essa vontade de estar atrás da câmera, né? E aí no final dos anos 50 ele faz absolutamente certo, né? Que é uma comédia deliciosa, uma comédia super agradável, que ele coloca tudo que ele tinha aprendido até aquele momento. E ainda por cima se vale do assunto televisão para atrair público para o cinema, porque a televisão estava roubando o público, né, do cinema. E ele coloca esse elemento novo da vida cotidiana da classe média e operária brasileira, que era a televisão, dentro do cinema, né? Foi assim que começou a carreira dele. E até uma certa crítica, né, à televisão, porque o enredo do absolutamente certo envolve alguma manipulação nesse programa, né? E a questão de mostrar que a televisão também tem seus revés, né? Assim, em relação a suas transmissões, assim, em tudo mais. Sem dúvida, é aquela história, né? Quer dizer, desde aquela época já mostrando que reality show de reality não tem nada, né? Tudo. Exatamente. Se não é minimamente roteirizado, sempre tem um roteiro, então tem alguém por trás apostando, né? Que é isso, absolutamente certo é isso. É um filme sobre essa bolsa de apostas clandestinas que existem, né, em programas de TV ali do comecinho da televisão, né? Só que o filme ele explode, quer dizer, é a maior bilheteria das comédias brasileiras dos anos 50, assim, né? Caramba! E com esse dinheiro ele resolve então se aprimorar, né? Ele vai para a Europa tirar um ano sabático, né? E aí ele passa por Portugal, Espanha, Itália, né? Sempre trabalhando, aprendendo, vendo como as pessoas trabalhavam, como é que era o cinema profissional mesmo, né? Como não se tinha aqui no Brasil e tal. E termina a viagem dele na França, vai assistir ao Festival de Cannes de 1960. E quando ele chega lá, ele vê um cartaz, assim, dizendo que no ano seguinte a grande estreia de Cannes ia ser O Rei dos Reis, né? O filme baseado na Paixão de Cristo, filme americano. E aí isso dá um estalo nele, ele volta para o Brasil e começa a procurar o assunto perfeito para bater de frente com o Jesus Cristo da Metro. Acho fantástico isso. E ele falou assim que ele queria fazer a Paixão de Cristo brasileira, né? A dele, né? Para bater com esses grandes todos, né? E ele fez, né? Ele estava à procura ainda do que fazer. E foi numa peça que ele foi assistir, que foi de direção do Flávio Rangel, né? Isso. Texto do Dias Gomes, que eu acho que foi a primeira peça de teatro do Dias Gomes, né? Que ele fez. Foi a primeira? Não tenho certeza. Lembro também, eu não lembro.
Mas foi lá no o Foi do TBC, né? TBC. TBC, né? Em 60, né? E com a direção do Flávio Rangel. E foi o Pagador de Promessas, né? Que ele assistiu e ficou encantado, né? Exato. Na verdade, ele estava trabalhando num argumento original, né? Que ia chamar Messias o Mensageiro, a história de um carteiro e tal, que entrega cartas ali na vizinhança e tal, e em determinado momento ele tem uma revelação. O Anselmo não dá muitos detalhes de como seria essa história, até porque ele não estava conseguindo andar, né, com o processo criativo. Até o Flávio Rangel chamar ele para assistir a montagem do Foi Pagador. o próprio Flávio que chamou ele, Foi o então, né? próprio Flávio. Chamou ele, né? Ó, vem aqui e tal, assistir. Ele falou, puta, tô aqui tentando criar e não consigo, vou espairecer um pouco, vou lá prestigiar meu amigo, né? Uhum. E aí ele, para prestigiar o amigo, foi lá e de lá, naquele dia, ele já saiu convicto de que a história que ele estava procurando era aquela ali, né? E a partir disso começou-se, então, todo o processo de negociação, né? O Dias Gomes era uma pessoa que ele descreve como uma pessoa muito apegada ali à ideia da história, não deixava muita liberdade para o Anselmo adaptar. No fim das contas, falou: tá, adapta aí, se ficar uma merda que se dane. Aí eles brigaram e tal. Mas aí o Anselmo começou a levar isso a sério, quer dizer, fazer uma grande produção mesmo. Se associou ao Oswaldo Massaini, que era, né, um dos maiores produtores aqui de São Paulo naquele momento. Massaini tinha passado de distribuidor para produtor, né? E aí foi para Bahia filmar, e lá ele conheceu o Glauber, né? O Glauber ficou meio que de guia turístico dele ali, né? O Anselmo queria convidar a Helena Inês para fazer um dos papéis, acabou não rolando. Mas o Glauber estava lá e apresentou ao Anselmo as pessoas que estavam lá querendo fazer cinema também. Então começou a haver essa troca, né? Tanto que nessa época o Glauber estava filmando Barra Vento. E se você pegar Barra Vento e o Pagador de Promessas, tem algumas coisas ali que dá para ver que o Glauber meio que bebeu na fonte do Pagador para poder construir lá a fábula dele sobre os pescadores e toda aquela história, aquela ligação com o sincretismo, né? E você sabe um pouco como foram as filmagens? Porque no texto do Dias Gomes é uma pracinha, aí no filme são as escadarias, que vamos dizer assim, um pouco do teatro. Entra um personagem e sai outro personagem. Sempre fica o personagem principal no meio e fica entrando os personagens, como se fosse um alto, né? Um alto Exato. de antigamente, né? Da igreja. Exato, o que acontece é que, diferente da peça, o Anselmo ele quis distanciar bem assim a obra dele do que é o texto teatral, não no sentido do conteúdo, né? Mas transformar aquele texto que funciona e funcionou muito bem no palco em algo que funcionasse igualmente para o cinema, com a sua linguagem específica. Então, por exemplo, aquele ritual no terreiro, no começo, em que o Zé do Burro faz a promessa, não tem na peça, né? Quer dizer, toda aquela caminhada que ele faz, desde onde ele mora até Salvador, tá passando também aqui não até. tá lá. Oi? Os créditos iniciais, então está passando aqui até. Os Pois iniciais. olha lá. Exato, então, tudo isso daí foi uma coisa que ele colocou para poder contar a história de maneira visual, né? E também já mostrar um pouco quem são esses personagens, mostrar um pouco das características psicológicas desses personagens e tal. E aí ele filmou na igreja na igreja de Santa Bárbara, né, na igreja do Paço, lá em Salvador. E se você olhar no filme, você vê que tem umas luminárias assim pela escadaria, né? Ao lado das escadarias que vão subindo. Aquilo não tinha, né? Aquilo não estava lá. O Anselmo que decidiu colocar, porque aquilo poderia ajudar de duas maneiras. Primeiro,
para ter maior iluminação para cenas, né, para ter uma iluminação de apoio nas cenas noturnas, porque era locação, né, então precisava da luz artificial e aquelas lâmpadas iam ajudar, e também porque ele queria fazer um traveling curva ascendente, né, na hora que o Zé do Burro vai conversar com o padre, logo que abre a igreja de manhã. Então ele precisava daqueles trilhos para poder, ele precisava daquelas luminárias para poder travar os trilhos escada acima. Então, quando você assiste ao filme, você vê que começa no portão da igreja e eles vão conversando num plano sequência e o traveling faz uma curva e sobe as escadas junto e vai terminar lá em cima. Isso é de um apuro técnico, né? Sensacional. E não só isso. Na cena final, quando o Zé do Burro é levado em cima da cruz para dentro da igreja, a gente tem uma panorâmica da câmera de quase 180 graus, porque a câmera começa filmando reto e vai subindo, passa a câmera, a cruz passa por cima da câmera e nós continuamos vendo. É essa cena aí. Essa cena. Né? Eu acho essa cena fantástica, né? Além do final ser fantástico, né? Maravilhoso, mas essa cena especial que você está falando da câmera em 180 graus, que vale tudo do filme, na minha interpretação, que nem o céu, que depois tem uma lá em cima, nem o inferno, nem o céu vão poder impedir a vontade humana de adentrar a igreja, sabe? Então o olhar... exato. E você disse, eu acho que você falou até no meu tio Oscar, o Doni, quando você estava falando sobre os Oscars, e falou de Oscar 62, que foi a partir dessa cena que Cannes toda... amou o filme, né? Foi a partir dessa grande sequência, né? Foi. O Anselmo diz que quando eles chegaram a Cannes, né? Porque a delegação foi o Massaíni, foi o próprio Anselmo, foi o Leonardo Villar, a Glória Menezes, a Norma Bengel, né? Foi o pessoal, né? Para representar bem representado. Só que eles chegaram lá e o Anselmo falou assim, pô, quando eu cheguei lá é que eu tive... o primeiro choque, assim, que eu pensei comigo, pô, até mesmo, né? Como é que eu vou ganhar desses caras aqui, né? Você vê produtoras colocando milhões para publicizar o filme, fazendo coletivas, e o Brasil lá, quer dizer, a organização do Festival de Cannes falou para o Anselmo que já tinha pedido várias vezes para o consulado brasileiro uma bandeira brasileira para colocar na entrada do festival, e nem o consulado de lá mandava. Né? Quer dizer, não tinha nem bandeira brasileira. Aí chegou no dia da tal da exibição do filme, né? Ele ia ser exibido de manhã e à noite. Aí de manhã, o Anselmo foi lá assistir para ver a reação, tinha lá bastante gente, mas não está longe de estar super cheio, e tudo jornalista, pessoal da imprensa e tal, e tudo com aquela cara do tipo, porra, que saco, né? 9 horas da manhã, eu aqui tendo que ver um filme da onde que é mesmo? Do Burundi, não, do Brasil... Né? E aí o filme começou, e você sabe como é que é Cannes, né? Quer dizer, Cannes tem uma tradição que já tinha nessa época, que é assim, a galera vai ao filme mesmo, ou aplaude ou vaia, né? Sim. Seja de quem for, né? Se o Tarantino fizer um filme que desagradar, como fizeram com não foi com Gaspar Noé, foi com... Ai, caramba, como é que é o nome daquele diretor? Qual filme? Ai, caramba. Bom, daqui a pouco eu lembro. Se alguém estiver assistindo aqui, é o famoso caso do sexo oral de 11 minutos do filme dele, Brown Bunny. É o Nine Songs, né? O Nine Songs. Não, Brown Bunny. Brown Bunny, tá. Pensei que o filme era Nine Songs. Enfim, mas pode ser quem for. Se o pessoal não gosta, eles vaiam mesmo. Sim. E o Anselmo tava assim, pilhado, né? O que vão fazer comigo aqui? E aí ele falou que o filme foi andando e o pessoal foi meio que despertando e prestando atenção e tal. E aí quando chega nessa cena final, que a câmera vira e todo mundo entra, e aí aquele plano aberto da esposa do Zé do Burro e aquele birimbau melancólico, aí o pessoal começou a levantar e aplaudir, que já saíram correndo da sala de projeção, dizendo, tá aqui o que vai ganhar o grande prêmio, não sei o quê. E toda a imprensa já se mobilizou para a próxima exibição, que ia ser à noite. E a atenção foi tanta para o Pagador de Promessas que o Buñuel, a produtora do Antonioni,
tinha organizado uma espécie de coquetel de puxa-saquismo ali, né? Para promover o Eclipse, que estava lá concorrendo, e não tinha ninguém, tava as moscas, porque todo mundo foi ver o tal do filme brasileiro, né? Com música esquisita no final. E aí, quando foi projetado à noite, o júri estava lá. E o presidente do júri naquele ano era o Truffaut. E o Truffaut, o Anselmo conta que o Truffaut olhou para ele assim, trocaram olhares de um lado ao outro da sala de projeção, e o Truffaut saudou ele, falou muito bem, parabéns e tal. E aí, o que acontece é que o filme acabou ganhando, né? Acabou ganhando, eles tiveram que sair correndo de manhã para ir comprar uma bandeira brasileira para poder colocar lá e tal, né? Então foi o grande momento, assim, não só do cinema brasileiro, do Anselmo Duarte, mas também do cinema brasileiro, né? Sim, Trazer essa palma de ouro. Até hoje, né, Dona? Até hoje. Até hoje. Quando ele voltou para o Brasil, o pessoal gritava: o caneco é nosso, o caneco é nosso. E 2 meses depois, o Brasil foi lá e ganhou o bicampeonato, O né? bicampeonato, verdade, É. verdade. E para você, Doni, o que você enxerga, interpreta do Pagador de Promessas? A sua opinião, assim, de crítico de cinema? Eu acho ele um filme belíssimo, né? Eu sou suspeito para falar porque, assim, de 1995, quando eu revi já consciente do filme que era, até hoje, eu já devo ter visto, assim, eu não consigo calcular quantas vezes eu já vi esse filme, para diversas ocasiões, né? Seja para estudo, para dar aula, para dar palestra, seja lá o que for. É um filme sensacional, porque ele antecipa muita coisa que o cinema novo depois iria aproveitar largamente, né? Uhum. Como essa luz já puxando para o estourado, né? Uma luz mais natural, né? Naturalista. Um assunto que vai ser muito caro ao cinema novo, que é justamente a representação desse brasileiro que está escondido lá no meio do sertão, que não tem voz, né? Que não aparece, que não aparecia na tela. Eu acho que essa discussão em torno da religiosidade e do papel do Estado em lidar com essas questões que envolvem a religião, né? É um filme que discute muito essa intolerância religiosa, né? Esse preconceito contra as religiões de matizes africanas, né? E como isso é prejudicial. E é um filme maduro, né? É um filme maduro porque o Anselmo mostra que, de fato, ele aprendeu, ele ficou só com o melhor do que ele viu acontecer desde do Querida Suzana até Arara Vermelha, que é o último filme que ele faz antes de dirigir o seu primeiro filme. E é muito interessante porque, absolutamente certo, é um filme que transmite muita segurança e muita facilidade, porque o Anselmo, de alguma forma, vinha daquele tipo de cinema, e aqui, depois de fazer todo o estágio na Europa e aprender com diretores europeus, ele provou que ele era um diretor mais do que capacitado, talentosíssimo, né? Uhum. Ele conseguiu essa proeza de trazer para a gente um prêmio que a gente nunca mais conseguiu repetir. Claro que existem as controvérsias, né, os detratores, falando que ganhou porque o júri não chegou num acordo, porque era tanta gente boa, resolveram dar para um que não ia ser, que não ia ofender ninguém, sabe? Então, umas coisas assim. Mas é como eu falei, é a famosa síndrome do cachorro vira-lata, né? O cara não pode se dar bem que alguma coisa errada tem por trás, né? E tecnicamente também é um filme bem. É que, como alguns críticos que a gente está comentando na época, também criticaram a técnica, mas eu acho uma técnica absolutamente incrível Não, ela é incrível. naquela época, sabe? Essa questão da interpretação do Zé do Burro sempre estar degraus abaixo do padre Sim, Olavo, sabe? sim. A questão de trazer esse conflito entre religião, né, o catolicismo e o candomblé, como primeiro plano para conversar sobre isso, essa discussão. Eu acho, você trazer um único lugar numa escadaria que é dificílimo de você
você filmar, né? Aham. Que é um cenário dificílimo, desde a fotografia, porque é num ambiente externo. E eu acho que o Anselmo soube trabalhar muito bem, assim, até a parte do tiro que fere, que mata o Zé do Burro, né? Você vê que é um olhar divino, você não vê quem é que atirou, você tem umas Exato. interpretações que você pode extrair desse material que não tá lá, não tá assim, digamos assim, tá na interpretação, não tá muito explícito, mas ele quer te mostrar esse tipo de análise, né? Mais ou menos. A Sem partir dúvida. da técnica de câmera, a Pongé, né? Um pouquinho assim. Bom, você sabe que praticamente quase toda a equipe e até os equipamentos usados para o Pagador de Promessa eram da Veracruz, né? E a Veracruz, se por um lado os filmes da Veracruz não davam sucesso porque não tinham necessariamente argumentos ou histórias que fossem mais populares, por outro lado, tinham os melhores técnicos que tinham deixado a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Uhum, Como esses uhum. técnicos estavam sem empregos, a Europa destruída, eles vieram para o Brasil e muitos deles acabaram ficando na Veracruz. Então, o diretor de fotografia é o Chick Foley, que era um inglês, né? A fotografia, a escola de fotografia britânica é absurda, né? Só você pegar os filmes ali dos anos 40, do Alberto Cavalcante, né? A escola de documentário dos ingleses e tal, e mesmo depois Uhum. do New Cinema, né? Durante os anos 50 e 60, é uma escola muito potente, assim, eles são muito bons. Os equipamentos eram muito bons, porque a Veracruz realmente não economizou na hora de se equipar, né? Então os equipamentos eram os melhores, top de linha, tal. Então ele tinha condições e as pessoas que trabalhavam com ele, o Gabriel Migliori, que é o compositor da trilha sonora, imagina, né? Não tem nem o que dizer da qualidade desse maestro. Então ele estava também amparado por uma equipe muito boa, muito preparada, né? E ele muito seguro, porque ele já vinha de um filme, ele já tinha a experiência de levar uma produção nas costas, de trabalhar com atores conhecidos. O cara dirigiu a Dercy Gonçalves. Imagina que dirigir a Dercy Gonçalves, você está aprovado no vestibular da ECA, pode entrar, já está com seu diploma, acabou, entendeu? Né? Então, ele de fato se preparou muito para fazer esse filme, né? E isso fica à mostra justamente nessas pequenas coisas que você apontou da decupagem do filme e como essas imagens, às vezes subtextuais, você que é um escritor e um cinéfilo e um escritor de qualidade sabe muito bem como se manipula o discurso para que o subtexto esteja por trás. E como cinéfilo, você consegue também identificar isso em imagem, quando isso Uhum. vem para gente que trabalha com cinema, com arte, que estuda isso e tal. Então ele Sim. foi muito feliz assim nesse trabalho, né? É uma pena que depois do Vereda da Salvação, o Anselmo parece que ficou um pouco assim, os filmes que ele realizou na sequência como diretor já denotam um certo cansaço, um certo desânimo, tá? Às vezes até uma certa preguiça, o que é uma pena, porque capacidade nunca lhe faltou, né? Ó, temos aqui o Adriano Reis. Ele falou assim: certa vez perguntei para o Anselmo como ele havia conseguido aquele diálogo, olhares entre Zé e a Santa. Ah, que Lindo. essa cena eu acho que eu tenho até que guardada ela aqui. E ele fala, ele deu uma risada e falou, ele falou, fácil, pintei os olhos da Santa na direção do Na Zé. direção do Zé. Sensacional, a magia do cinema. Essa cena é muito legal, porque é um diálogo mudo ali entre a santa e o Isso. fiel, né? E o E, a- devoto. e o Leonardo Vilar, desculpa, mas o Ah, Leonardo Vilar, naquela interpretação, fascinado parece que era uma pessoa, não era uma imagem, era uma pessoa que estava lá olhando para ele, né? Eu acho incrível isso também, né? o Leonardo, ele era um ator tão comprometido com a arte e com os trabalhos para os quais ele era chamado, que o Anselmo queria ele no elenco do filme, porque ele já fazia parte do elenco do palco.
né? Aham. Ele fazia o Zé do Burro na peça que o Flávio Rangel dirigia, na montagem. E ele queria que ele fosse para o filme, mas ele achou que o Leonardo estava muito saudável, né? Tava muito em forma, assim, né? Tava meio robusto e tal. O Leonardo Vilar perdeu 20 quilos, não, 12 quilos em um mês e meio. Caramba! E essa cena, tô passando a cena aqui, essa cena aí Lindo, que lindo. o Adriano falou, que é linda mesmo. Olha que beleza, E É, você vê, né? Quer dizer, o Anselmo aí ele está usando a gramática clássica do cinema, plano contra plano, plano contra plano, e não tem problema de quebra de eixo, de mau enquadramento, de descontinuidade dessa proporção de 180 graus dentro do campo. É fantástico, né? não, é maravilhoso, maravilhoso. E temos também as atuações, né? O Padre Olavo, o Dionísio, né? Fazendo o Padre Dionísio Olavo Azevedo. maravilhoso. A Glória Menezes também, o primeiro papel dela, né? Estreando, Incrível. exato. Norma Bengel já era uma experiente, né, em trabalhos cinematográficos, né? Tava o Antônio Pitanga novinho também, né, Novinho, fazendo ele era Antônio Sampaio ainda, né? Antônio Sampaio ainda, exatamente. O Otton E Bastos também faz o o repórter, né? Repórter, incrível também, anos Geraldo Del depois. Rey fazendo o bonitão. Então, anos depois, o Otton Basso ia ser o Corisco, né, na obra Exato. do Glauber. Temos aqui uns 10 minutos, infelizmente, aqui da nossa live, Doni. Tá maravilhosa aqui nossa conversa. Bacana. É exatamente isso que eu queria, nessa conversa final, essa ascensão e queda do Anselmo, essa queda do Anselmo, né, que seria renegado até pela galera, pelo pessoal que do meio da sétima arte, pelos críticos, né? Ele ficou bem. Eu li algumas entrevistas dele, ele ficou bem sentido com isso, né? O que aconteceu é que, assim, ao longo da vida dele, ele diz no livro, né? Ele fez muitos amigos, mas ele também fez muitos inimigos na área do cinema, e principalmente quando as coisas começam a mudar ali a partir do golpe militar de 64 em diante, né? Uhum. Porque, por um lado, ele não consegue se inserir nessa juventude do cinema novo, e não era um problema só com ele, era um problema com os cineastas que não fossem, como eu te falei, desse polo Rio-Bahia, né? Era um grupo muito fechado. O Anselmo acabou indo fazer alguns filmes na Boca, né? Algumas, o que a gente chama hoje de pornô chanchada, como se fosse um demérito, né? Mas eram comédias eróticas. Ele atuou, mas ele também escreveu e dirigiu. Aquele meme famoso do Pelé falando não, sabe, né? Você é o Pelé? Sei. Não, sou o Jô Soares, né? Sei. Xinga lá a moça. É de um filme do Anselmo, chama Os Trombadinhas, né? Ali é o Anselmo dirigindo o Pelé. Então eu acho que o Anselmo, ele ficou um pouco desgostoso com essa falta de reconhecimento que ele teve pós Palma de Ouro, e foi ficando cada vez mais desanimado com o meio, e foi se afastando cada vez mais. Tanto que quando ele lançou esse livro, Adeus Cinema, o livro sai em 93 e o último filme que ele tinha atuado era o Brasa Adormecida, do Djalma Limonge Batista, de 87, foi o último papel dele. E quando esse filme sai mesmo como um testamento, ele estava se aposentando. Inclusive na entrevista que ele dá de lançamento do livro, que é essa aqui que está colada no meu caderninho, ele na época ele dizia que ele ia se aposentar e ia morar em Portugal, que para ele estava, né? E o livro, na verdade, é uma lavação, né? Quer dizer, ele coloca ali tudo na mesa, ele dá nome às pessoas, ele sofreu muito com isso na época. É muito difícil a gente dizer até que ponto tal coisa é verdade, tal coisa não é, porque é aquilo que a gente sabe. Quando duas pessoas estão brigando, você senta e tenta enxergar o que está no meio dos dois. Ali é que está a verdade, né? Não dá nem para dizer que está de um lado nem do outro, né? Então ele brigou com a Norma Bengel no final da vida, porque ele expôs algumas coisas meio íntimas dos dois no livro e tal, né?
Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tinha tanta coisa ali com ele guardada que ele estava a fim de falar, que foi uma forma dele, inclusive, sem querer, eu acho que, na verdade, não tem essa de sem querer, mas num segundo momento, de novo, né, o subtexto dessa biografia dele é uma revisão histórica do cinema brasileiro que estava precisando na época, né? E a gente está falando de 1993. É como eu disse lá na live que eu fiz com a Joyce, né? O Glauber tinha morrido, tinha, sei lá, 11 anos. Então, ainda estava muito fresca essa coisa do cinema novo, da história do cinema brasileiro em cima do cinema novo e tal, e ele quis colocar isso, talvez, em perspectiva. Só que ele fez com a verve que ele tinha, né? Uma certa virulência até. Por isso que eu digo que era muito esquisito eu ir à casa de um senhorzinho, todo meigo, né? Que eu chegava lá e ele recebia tão bem a mim e a minha família, a gente sentava no sofá e ele ficava contando história a tarde inteira, e interpretava as coisas, sabe, contava e tal. Eu olhava e falava, como é que esse cara tão doce que está aqui na minha frente é o mesmo que no livro fala mal disso e fala daquilo e denuncia tal coisa, né? Então o Anselmo, ele tinha esses dois lados, né? Eu acho que o Anselmo era uma pessoa normal, como a gente. Exatamente. E para encerrar, Doni, primeiramente eu quero te agradecer, foi um papo maravilhoso, cara. Eu que agradeço. Incrível aí, pô, trocar ideia aí com um pouquinho dessa comemoração aí do centenário do Anselmo. O cinema brasileiro não podia passar batido sem falar de Anselmo, sabe? Então acho que jamais é essencial. E o seu preferido do Anselmo, qual que é? O meu preferido do Anselmo, assim, como ator, o meu preferido do Anselmo é Veneno, como eu falei, né? Eu vou atrás, não conhecia. Você vai bater cabeça para encontrar esse filme também, ele é difícil, viu? Mas, né, depois eu te dou o caminho das pedras aí, quem sabe você consegue encontrar. Porque esse é um filme bastante raro de se encontrar, até porque ele foi feito no finzinho da Vera Cruz. Então a Vera Cruz também já estava meio desleixada com as coisas, o filme não rendeu o que prometia, né? Agora, como diretor, eu fico entre O Pagador de Promessas e O Absolutamente Certo. O Absolutamente Certo eu adoro assistir, assim, quando eu quero simplesmente ver um filme brasileiro antigo para me divertir, sabe? Aquele momento que você não tem que fazer análise do filme, que você não precisa ficar pensando muito sobre a psicologia dos personagens, embora o filme seja altamente crítico e ácido, como a gente falou lá atrás. Mas é um filme delicioso. Agora, entre os dois, eu não saberia, assim, você me coloca numa sinuca se eu tiver que escolher. Imagina. Entre esses dois. Imagina, tá ótimo. São meus dois preferidos também. Eu ficaria aqui os dois fácil também. O Vereda da Salvação, ele é um filme esquisito, ele é um filme estranho, ele é um filme que parece... Ele tá com um pé e meio no cinema novo, mas aquele meio pé que sobra no cinemão paulista acadêmico ainda atrapalha um pouco ali. Né? Mas é um filme belíssimo, né? A trilha sonora, principalmente, que é toda de viola caipira, né? É um filme muito bonito, mas eu vou de Absolutamente Certo e Pagador. Eu também ficaria com os dois. Doni, brigadão aí, viu? Valeu mesmo. Obrigado a eu que agradeço. todos aí que vieram assistir a gente aí. Obrigado mesmo. A live vai estar salva, né? Aqui no IGTV. Legal. Esse centenário, comemoração ao centenário do Anselmo, falamos sobre muitas coisas, sobre a carreira dele, sobre o Pagador de Promessas, sobre Cane. Doni, brigadão, fica bem, viu? Valeu, Jorge, brigadão, viu? Obrigado, gente, fiquem bem, quem puder fique em casa e estou à disposição, querendo me chamar para bater papo sobre cinema, já sabe qual que é o meu arroba aí. Pô, demorou, vai ser incrível, hein? Brigadão, viu? Coração, valeu. Fique bem. E quando esse fim do mundo acabar, a gente vai tomar umas aí, beleza? Vamos, com certeza, com certeza. Beijão, meu caro. Beijão, muitos filmes pra nós aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.